Olá, gente. Bom dia. Bem-vindo aí a todos. Mais uma entrevista aqui, né, com dois gigantes do mercado financeiro, Laporte e o Parreiras. Vou dizer para vocês que foi concorrido, viu, ser âncora aqui dessa live aqui. Foi uma briga aqui, hein? Obrigado aí pela honra, tá, gente? O André Laporte da Vinland Capital, né, e o Luiz Parreiras da Verde. Como o YouTube, né, é um canal democrático, né, eu sei que vocês já passaram aí por várias lives, várias entrevistas, eu vou pedir só, né, de novo aí para vocês se apresentarem, né, quem são vocês, quem são as casas, porque tem muita gente nova aí que ainda não conhece a Verde e a Vinland. Vou pedir para o André, pode ser, começar pela ordem aí alfabética, pode ser, Luiz? Claro. Claro. Vamos lá, André, por favor. Boa tarde a todos, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Essa iniciativa é muito valiosa para os investidores. É sempre um prazer estar aqui. Quando você fala que uma casa não tão conhecida como a Verde, é complicadíssimo essa frase, viu? Porque muito investidor Luiz, novo, né? Os dois Luizes, esses dois aí são fera demais. Né? Sempre a gente está se espelhando aí neles, mas vamos mostrar um pouco da nossa experiência aqui também. Então, meu nome é André Laporte, sou cofundador e CEO da Vinland Capital, uma gestora nova, tem 2 anos, mas de muita experiência minha e do James Oliveira, que são os dois cofundadores. E né, eu, como ex-sócio da Goldman Sachs, na parte de gestão, o James no BTG, e por mais de 30, quase 30 anos, não mais de 30 anos. Então, vamos tentar aqui ajudar de uma melhor maneira possível esse debate. Bacana. Parreiras? Bom, primeiro eu queria agradecer aí, Vitor, toda a turma da XP, o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o Samuel, a Beatriz aí que estavam no painel anterior ao nosso, que já terminaram lá elogiando a gente, Lapor. Então, também queria deixar aqui meu abraço para a turma e, enfim, todo mundo que passou aqui hoje por essa live. Tenho vários amigos aqui nesse longo dia aí de lives. A iniciativa, como o André falou, muito, muito legal. Bom, a Verde é uma asset aí com uma longa jornada no mundo dos multimercados. O Fundo Verde tem lá 23 anos de existência, né? A gente passou por Reding Grifo, CSHG e depois Verde. Eu trabalho com o Luiz Stuberger, que é o nosso CEO e CIO há 18 anos. Sou lá o estrategista-chefe da casa e cuido também de toda a gestão dos fundos de previdência e do Sena, que é um fundo que a gente tem aí em parceria com a XP. Bacana. Para o nosso público, tá, gente? Só para antecipar, muitas perguntas, né? Então a gente já peço desculpas antecipadas que a gente às vezes não vai conseguir responder todas, mas o máximo aqui de informação que a gente conseguir passar, com certeza aí a gente vai ir respondendo, tá? São 2 pessoas de peso aqui, então com certeza terão aí muitas dúvidas. Bom, o tema hoje é como os grandes gestores investem aí no exterior, né? Lapor, Parreiras, eu queria escutar um pouquinho de vocês, como eu mencionei, né, a gente tem um público aí bem democrático no YouTube, tem muita gente que ainda, né, está conhecendo o processo, ainda está conhecendo aí um pouquinho, né, de como é que funciona essa estrutura internacional. A XP, ela levantou essa bandeira, né, de diversificar aí geograficamente. E como é o processo de investimento? Vocês operam aqui no Brasil, né? São gestores aí em território brasileiro. Como que vocês fazem essa seleção internacional? É um processo ali top-down, bottom-up? Como é essa seleção, né? É por índice, é por ações, enfim. Conta um pouquinho aí para os nossos espectadores como que funciona. Vamos lá, Bom, se você puder começar. Eu começo. Quando a gente olha o mercado do exterior, é muito importante a gente entender, né, que o Brasil, né, faz parte do mercado ainda emergente. Né? Então, partindo disso com pressuposto,
Você tem que entender, para ser um bom gestor, na nossa opinião, exatamente, né, o que acontece no mundo, né, porque o mundo todos os ativos estão correlacionados de alguma forma. Às vezes tem essa correlação, ela fica maior, às vezes menor, mas no grosso modo, né, ela tende a seguir um certo padrão. Então, toda vez que a gente começa a discutir alocação, né, se é aqui no Brasil, se é no exterior, no caso da Vila, a gente pode investir 40% do fundo macro, né, fora do Brasil. Então, a gente sempre começa a tentar entender o que está acontecendo no mundo. Então, existe um grande debate, que a gente até fala com o nosso tripé, né, sou eu, o James e o Aurélio Bicalho, que é nosso economista-chefe, e ali a gente começa a debater crédito, renda, câmbio, taxas de juros, bolsa. Então, que ativos no mundo como um todo estão mal precificados? E assim, como é que a gente faz isso? Por que esse ativo está mal precificado e esse aqui não está? É porque a gente está sempre, de uma forma, nos nossos modelos, comparando cada país. E assim a gente começa a alocar de uma forma que a gente acha onde está o melhor custo-benefício, qual o melhor retorno para aquela oportunidade. Né? Então, e assim vai se construindo o portfólio. Tem épocas que o portfólio, 2019, né, que foi um ano mais glorioso para o Brasil, Bolsa, a gente estava muito alocado aqui dentro. Hoje em dia, esse portfólio já está com 60% lá fora, 40% aqui. Depois a gente pode entrar, né, nessa afirmação. Então, mas é muito dinâmico. Né? O mundo é dinâmico, né? As economias são dinâmicas. Hoje em dia, né, você tem até outras, digamos assim, outras variáveis. Né? Então, esse mundo, né, de social media que causa bastante volatilidade, distorção dos ativos, né, a parte política de cada país, enfim. Mas eu acho que a base aqui que eu acho você realmente tem que ter uma opinião bastante forte e acertativa do que está acontecendo no mundo como um todo, e não se isolar só numa região. Bacana, Parreiras. Deixa eu, assim, acho que o que a gente faz não é nada muito diferente do que o André descreveu. Assim, é importante, de fato, ter esse contexto. Assim, tudo que acontece no Brasil, no Brasil e nos mercados, na verdade, né, está dentro de um pano de fundo global que é afetado por uma enorme quantidade de variáveis globais. Então, a gente, como uma gestora, a gente tem sempre o desafio de entender o que está acontecendo, e eu acho que a maior, assim, a coisa mais importante, né, para o investidor final, para a pessoa que está tomando contato com investimento no exterior pela primeira vez, etc., e que parece, né, um mundo completamente maluco, e na verdade não é, e o trabalho que a gente faz para entender o que está acontecendo lá fora não é diferente do trabalho que a gente faz tentando entender o que está acontecendo aqui dentro do Brasil, né? Então, é um trabalho que tem um ângulo macroeconômico, né, de entender para onde as principais economias do mundo, onde elas estão e para onde elas estão indo, né? Então, a gente tem um pedaço do nosso time macro dedicado a isso. Além disso, tem um trabalho de olhar os diferentes mercados, as diferentes classes de ativos e entender o que está acontecendo com eles e para onde eles vão, né? Então, moedas, taxas de juros, mercados acionários, tanto no nível dos índices, digamos assim, quanto no nível das ações, mercados de crédito, commodity, etc. Né? Então, eu acho que o desafio do gestor é sempre combinar de uma maneira esperta esse macro com esse micro. Tem gente que só foca no micro, né? E tem gente que só foca 100% no macro. A Verde é uma casa que acho que tem, até pela escala, a gente tem recurso e gente dedicada para os dois, né? Então, o desafio que a gente tem na gestão é combinar isso aqui de uma maneira esperta, que maximize o retorno, minimizando o risco, né? Então, acho que esse é um pouco o pano de fundo. E aí, o que eu acho também
como qualquer coisa no mercado, dá para você olhar as coisas no nível de profundidade 1, 2, 3 ou no nível de profundidade infinito, né? Então, qualquer ativo que a gente pensar no mundo, tem muita gente por aí, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, na China, no Japão, etc., olhando num nível muito mais de profundidade, num nível muito mais profundo do que a gente consegue fazer aqui do Brasil, né? Então, o desafio do gestor, além de tentar fazer um bom trabalho de pesquisa e compreensão, é também entender quais são as suas limitações, né? Quais são qual é o tipo de aposta que a gente pode fazer, onde a gente não enfim, a gente não está fazendo algo que a gente não entende o suficiente, né? E qual o tipo de aposta que dá para fazer onde de fato a gente tem informação suficiente. Assim, a gente vive num mundo hoje, felizmente para todos nós na indústria, onde o fluxo de informação é o maior que já teve nas nossas carreiras, né? Quando eu comecei há 15, 20 anos atrás, o negócio começava a acontecer na China, ia bater no mercado brasileiro 2, 3 meses depois que as pessoas começavam a arrancar os cabelos por qualquer razão que fosse, tem uma crise na China, né? Hoje em dia a gente, né, tá cheio de especialista de biologia, infectologia, epidemiologia por aí no mercado, né, que, enfim, já se especializou em pouco mais de um mês. Então, a quantidade de informação é muito brutal. O nosso desafio é, de novo, trabalhar essa informação com a profundidade necessária, porque é muito fácil você ficar no nível de pouca profundidade quando provavelmente você vai errar, tá? Mas aprofundar a pesquisa nas coisas, entender de fato a dinâmica dos mercados no nível mais profundo, né? E não naquele nível do que está saindo no jornal, simplesmente, é o grande desafio que a gestão tem. A gente está investindo nisso na Verde há pelo menos 20 anos, né? Que a gente opera os mercados globais de uma maneira mais sistemática. E aí o grande desafio, além de construir isso, é ter gente talentosa o suficiente, dedicada, né, a entender disso. Então, a gente tem time de pesquisa em ações só fazendo ações globais. A gente tem time de crédito, a gente tem time de moedas, de juros, de economistas, etc. Entendeu? Então, o desafio também é montar essas equipes, dar os incentivos corretos para ela, ter o processo correto e trabalhar em cima disso, né? Então, que não é diferente do desafio que a gente tem no Brasil, né? Mas, obviamente, no Brasil você está, teoricamente, a gente deveria ter mais acesso, ter mais facilidades, etc. Lá fora um pouco menos, então é um desafio permanente da gente construir essa capacidade de análise de informação e de pesquisa para, a partir disso, tomar boas decisões, né? Sem boa informação, boa análise, boa pesquisa, a gente não consegue ter bom risco-retorno, né? A gente está jogando um jogo completamente aleatório, né? Então, o trabalho que a gente vem construindo há 20 anos, praticamente, quando nem tinha, assim, os fundos multimercado brasileiros nem tinham instrumento para operar lá fora de uma maneira eficiente, a gente tinha que ficar negociando com bancos como a Goldman Sachs, né, uns swaps meio malucos para poder conseguir sintetizar as operações que a gente queria fazer, etc. Hoje, muito mais fácil, tem toda a regulação já bem feitinha, tem os instrumentos, tem os veículos, e para o investidor final tem, inclusive, acesso aos fundos lá fora, coisa que antes você não conseguia fazer, né? Então, tudo isso melhorou muito, mas, ao mesmo tempo, também não tem moleza no mercado lá fora, né? Então, também esse é o desafio permanente que a gente tem de como gerar retorno ajustado ao risco num mercado que é super, super difícil. E até pegando esse gancho que você comentou, né, do fluxo de informação que está muito mais rápido, isso é uma pergunta recorrente, né, que os investidores fazem. Você acha, então, que principalmente agora, né, depois aí dessa digitalização extrema que a gente passou, que você ter um escritório só no Brasil, né, não precisar ter uma equipe no exterior, você acha que hoje funciona? Hoje não é necessário mais vocês pensarem, poxa, será que é melhor eu ter um escritório na Ásia, outro na Europa? Como é que vocês olham isso hoje? Você acha que mudou realmente, disruptou e vamos ficar no Brasil, que funciona ficar em território brasileiro para essas tomadas de decisões? Como é que está a expectativa de vocês? Eu concordo muito com o que o Parreiras falou.
Eu acho que a base de tudo é o talento das pessoas. Então, quando a gente começa a olhar em algum mercado lá fora, por exemplo, China, né? China é um mercado que a gente acompanha os números, né? Avalia eles, tem uma opinião, mas é muito difícil a gente dar, né, ter uma opinião firme, né, ou tentar adivinhar o número que vai vir. Por quê? Porque eu não acredito, né, em ter esse talento no Brasil. Esse talento é mais fácil você, né, achá-lo, né, na própria Ásia ou até em Londres, que é um mercado maior para fundos emergentes. Então, onde você tem, né, o talento, você consegue, né, no Brasil, você consegue, com certeza, hoje, muito mais coisas que a gente fazia há 20 anos atrás. 20 anos atrás era muito Brasil, 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 talvez até América Latina, e pouquíssimo lá fora. Hoje está mais globalizado, né? As pessoas viajam mais, trocam mais informação, grande parte estudou já lá fora, depois fez estágio em alguma firma em outros países. Então, esse know-how ele começa quando ele retorna, essas pessoas retornam para o Brasil, esse talento começa a aparecer mais fácil. Mas, com certeza, ainda tem regiões que é muito difícil você atrair esse talento. E, sendo assim, você tem que usar mais como referência para alguma ação no sentido de investimento, né? Ou seja, o que está acontecendo na China, se esse número realmente é viável, qual é o impacto que isso vai ter nas outras economias, versus ir para a China para fazer isso. Então, eu acho que, mas a resposta, a grosso modo, talento é o que falta para certas regiões, na minha opinião. Eu concordo muito com o André, mas assim, eu adicionaria essa questão do escritório e tal. Assim, eu acho que para cada empresa tem que achar o modelo que funciona para ela, né? No fim do dia, tem alguns dos nossos concorrentes aí, gente que que eu tenho enorme respeito, que foi para o modelo de ter escritório fora, mais de um, inclusive, tá? Eu acho que cada empresa, né, uma empresa de gestão de recursos, no fim do dia, ela é uma empresa, então ela tem que as pessoas têm que funcionar bem, tem que ter uma cultura que funciona bem, você tem que conseguir dialogar de uma maneira eficiente, tendo vários escritórios. Para algumas empresas funciona, para outras empresas a opção tem sido permanecer com um escritório. Para a gente, na verdade, não tem sido assim, a gente não sente a necessidade, tá? De ter um escritório fora, porque, de fato, o acesso à informação é excepcional, a gente gastou muito tempo fazendo, muita sola de sapato, né, muita malinha no avião, construindo as relações, os networks, as fontes de informação, o acesso à pesquisa, etc. Obviamente é mais fácil fazer isso em Nova York, que está basicamente no mesmo fuso horário que São Paulo, né, do que indo para Pequim, que 24 horas para você chegar lá, né? Então, eu concordo, tem lugares do mundo que é o nosso acesso e a capacidade de ir num nível de profundidade muito maior é mais complicado, né? Como o André falou, até pelo acesso a talento mesmo, gente com experiência naqueles mercados. Em outros lugares é menos difícil, mas, assim, eu acho que cada asset constrói aquilo que funciona para a gente, para si, né? Para a gente, na verdade, não tem sido um issue, a gente não acha que é uma necessidade, a gente acha, inclusive, que introduz complicadores adicionais, né? Então, para a gente não tem sido um problema. Mas, ao mesmo tempo, a gente está aqui, né, nesse mundo pós-Covid, das pandemias, de todo mundo trabalhar remoto, onde alguns paradigmas estão começando a ser questionados. Então, pode ser que assim, a dinâmica de trabalhar muita gente remota, e quando é remoto pode ser uma pessoa em São Paulo, outra em, sei lá, no Rio de Janeiro, na praia, qualquer coisa desse tipo, ficou mais simples, né? Então, também pode ser que no futuro isso envolva, tem uma pessoa em Londres, eu tenho uma pessoa em Nova York, eu tenho uma pessoa em Miami, em Singapura, Tóquio, qualquer coisa desse tipo. Eu só acho que a fila de pessoas querendo morar na China não é tão grande, mas mas assim, no limite, o mais importante, mais do que estar fisicamente num lugar, óbvio que tem alguns benefícios, que é fluxos de informação de uma certa maneira mais intangíveis que você consegue capturar
estando fisicamente no lugar. Mas se você constrói as relações, constrói o network e conhece pessoas, né, que têm acesso a essas informações, você consegue, de uma certa maneira, fazer o seu trabalho de uma maneira eficiente. Hoje em dia está todo mundo a um clique de um Zoom, né, para você ter uma conversa, está todo mundo enfurnado nas suas casas, né, tentando tocar o seu negócio, então você consegue, de uma maneira, manter esses diálogos e esses fluxos de informação sempre bem ativos. Eu até acrescentaria nesse ponto, que eu acho que é muito importante, a parte de comunicação mesmo. Quando você pega a Goldman, o pessoal fala, pô, a Goldman é uma casa bem sucedida na parte de gestão, sempre foi um banco bastante proativo em termos de risco. E quando me pergunta qual o segredo, eu sempre respondi que basicamente é a rapidez da informação. Porque não adianta você estar em vários lugares se a informação não chega um para o outro. Então, não necessariamente você pode ter um escritório lá, se aquela informação não chega muito rápido, você não consegue agir, e a mesma coisa que está separado. E é muito difícil fazer isso. Às vezes, mas isso é fácil. Não é fácil. Quando as firmas começam a ficar muito maiores, muito mais escritórios, a dinâmica, por incrível que pareça, ela tende a perde eficiência. Então, tem sempre os prós e contras, mas é um ponto tão inválido. Esse talvez seja o risco, então, da digitalização, né? A gente se perder na comunicação, tá certo? Lapora, até vou aproveitar, já tenho uma pergunta aqui, eu vou emendar aqui para não perder o que você comentou. O Bruno, no nosso canal aqui do YouTube, está perguntando, né, como que você faz essas operações lá fora, porque você mencionou que 40% do fundo pode fazer investimento no exterior, mas hoje você está com 60% de exposição, né? Como é que você faz? É via derivativo, é via ETF? Que tipo de estratégia você usa para a gente ajudar aqui o Bruno na decisão dele? Não, Bruno, hoje em dia o mercado ele tem vários instrumentos da qual que a gente até chama de alavancagem, né? Então você usa muito o que a gente chama de swap, né? Então às vezes não existe nem você não precisa botar $1 para comprar, né, uma ação. Talvez você consiga botar 20 centavos para comprar aquela ação, porque você tem a alavancagem. Então, certamente tem uns benefícios em relação a isso. Outra parte, a parte em termos a gente investe muito via os papéis mesmo, ETF, crédito, VIX, os papéis mesmo das bolsas, Apple, Microsoft, tudo isso, a gente acompanha bastante isso. Taxas de juros também lá fora. Então, a gama de produtos aí que é bastante fácil o acesso e mais importante, né, um bom ponto levantado aí pelo Parreira no começo, é que hoje é muito fácil você acessar o mercado lá fora. Né? Então, quando você abre uma conta lá fora, que a gente tem todos os ativos ficam que a gente chama de prime broker, né? Que no nosso caso é a Goldman e o JP Morgan. Então, você tem vários benefícios de ter esses prime brokers em termos de alavancagem, um acesso, né, às vezes, algo até mais customizado para você. Eu quero isso. E esses assessores lá fora, eles conseguem te dar preço para aquele teu pedido específico. Então isso facilita demais seu acesso lá fora. Bacana. Vou aproveitar aqui e pegar uma outra pergunta já falando também, né, entre você escolher um ETF, isso é uma pergunta recorrente dos nossos investidores. Poxa, Vitor, eu vou comprar um ETF porque sai bem mais em conta, a taxa de administração é menor do que fazer um investimento num fundo, enfim, né, qual que seria essa diferença, né, para a gente explicar para o nosso investidor aqui, entre você comprar um ETF só ali passivo e vocês, né, que fazem uma gestão bem mais ativa de carteira, né, que vão entregar um alfa bem mais interessante para o cliente. Explicando aqui, só para a pessoa colocou como nome tudo, só não tem o sobrenome dela, mas vamos lá.
Assim, vamos só separar um pouco a questão, tá? Eu acho que, assim, a gente não concorre com ETFs, né? O que a gente faz Boa, aqui isso aí. enfim, a gente está, de uma certa maneira, em outra classe de ativo, a gente é a Vinland, enfim, nós somos hedge funds, então a gente busca exposição a portfólios inteligentes, né, com bom risco-retorno, para entregar um retorno absoluto ou acima dos benchmarks, né, nos nossos casos aí CDI, para os nossos clientes. Então isso é uma coisa, tá? O ETF, que é uma sigla para Exchange Traded Funds, nada mais é do que um fundo listado numa bolsa, né? Então a gente tem ETFs listados aqui na Bolsa Brasileira, o BOVA, enfim. E na verdade, o que o ETF acabou virando numa escala global, nos Estados Unidos é um universo absolutamente gigantesco, mas aqui no Brasil muito mais restrito, mas o que o ETF faz é entregar para o cliente final uma exposição a um determinado risco de mercado de uma maneira com custo eficiente, né, com custo razoavelmente baixo, né? Então, hoje você tem, inclusive, ETFs nos Estados Unidos de S&P, que é o maior universo, é o risco que as pessoas mais querem correr, digamos assim, né? Está comprado no mercado de ações americanos, nas 500 principais empresas do mercado acionário americano, tem ETFs que custam zero de taxa de administração, tá lá fora. Aqui, obviamente, quem faz isso e sintetiza isso no Brasil tem lá um custo, porque, obviamente, tem alguns outros fatores envolvidos. Mas lá fora, com uma pessoa com uma conta que consegue operar direto lá fora, tem ETFs a custo zero. Então, esse é o custo mais barato para se prover, né, um serviço. E existem ETFs para todos os outros tipos de risco de mercado que uma pessoa quiser correr. Quero correr risco do mercado de crédito, pouco risco. Existe um ETF, na verdade, existem vários. Mercado de crédito mais risco, outro tipo de ETF. Então, o que eu acho que, assim, quem está entrando nesse mundo do investimento no exterior pela primeira vez, tem que pensar o ETF como uma maneira barata e eficiente de se expor a um determinado risco que essa pessoa quer correr, tá? Então, existe, assim, agora, o ETF não resolve todos os problemas. Se a pessoa tomou a decisão errada de correr o risco errado, no fato de ser ETF não vai salvar a vida de ninguém, né? Ela não vai ganhar dinheiro e não vai ter um retorno, não vai ter uma diversificação eficiente, etc. Tá? Então, no fim do dia, a minha visão o ETF ele é um instrumento muito líquido, na maioria dos casos, e razoavelmente barato de obter exposição a um determinado fator de risco. Tá? Então, você consegue, quero comprar empresas de tecnologia. Existe ETF para isso. Quero comprar empresas de petróleo. Existe um ETF para isso. Quero comprar biotecnologia. Existe para isso. Quero comprar ouro. Existe um ETF de ouro. Quero comprar qualquer coisa. Ações no Japão. Tá lá. Você consegue acessar isso. Então, é um instrumento muito eficiente. Então, quando a gente quer tomar exposição lá fora a um determinado fator de risco, a gente tenta achar qual que é o instrumento mais líquido e mais barato para operar. Em muitos casos, vai ser um mercado futuro, né? Em outros casos, vai ser o ativo direto. Mas, em muitos casos, pode ser um ETF, né? Então, quero comprar bancos na Europa. Talvez o meu time de stock picking, de ações globais, não tenha tanta familiaridade com esse setor. Então, beleza, você vai lá e compra o ETF. Não, quero comprar empresa de tecnologia. A gente já tem uma super capacidade, experiência, stock picking as ações. Então, eu não preciso do ETF, eu posso montar um portfólio, ter Amazon, ter Facebook, etc. Legal. Quero comprar, fiz um baita trabalho que a gente vai comprar ações na Malásia. Eu te garanto que tem um ETF para comprar ações na Malásia, entendeu? Então, aí você vai lá e vai ser um instrumento... Malásia, tá bom, talvez a liquidez não seja a melhor do mundo, mas vai ter uma liquidez razoável e você vai conseguir sintetizar aquela exposição. Então, acho que, principalmente nos Estados Unidos, essa indústria virou muito grande, virou veículos muito eficientes para você tomar riscos que você quer tomar. No fim do dia, para o investidor final, para a gente que está na gestão,
a gente, enfim, como a gente, né, eu e o André, a gente estava descrevendo no começo, a gente tem todo um trabalho de pesquisa, macro, micro, para entender quais são os riscos que a gente quer compor nos nossos portfólios, né? O investidor final, de uma certa maneira, ele tem o mesmo desafio, né, mas com com nível de profundidade menor. Então, talvez não seja mais indicado ir lá comprar os ETFs mais exóticos, né? Vamos nos riscos que são mais óbvios e que você consegue ter pelo menos uma noção de qual o risco que você está correndo. Então, ETF de S&P, algum ETF de renda fixa, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Mas isso é diferente do que a gente faz gerindo um hedge fund, tá? A gente gera um hedge fund tentando criar alfa. O ETF, no fim do dia, né, simplificando, ele é um instrumento muito fácil de você obter beta, né? Quero ter exposição a uma determinada classe de ativos, a uma determinada classe de riscos. Tem lá um ETF para você que vai ser razoavelmente eficiente, vai ser bastante líquido, que é sempre né? As pessoas esquecem disso, mas é um fator super importante, e vai ser bem eficiente e te dá exposição naquele risco de mercado, né? Então, assim, no fim do dia é assim que eu vejo o ETF, tá? Então, foi uma aula de economia aqui. Obrigado, viu, pro pessoal. Laporte, só, né, assim, falando mais micro, né, falando agora de produto, que é o que acho que todo cliente quer saber, né, como que o fundo está posicionado, como que hoje vocês estão ali diversificados, por setor, enfim, conta um pouco mais hoje como é que a Vinland está nos multimercados, né, tanto na parte de previdência, do macro, tem alguma estratégia ali em específica que você mudou agora no último mês aí com essa alta de S&P? Como é que está o cenário micro de vocês lá dentro hoje, falando de produto? Tá. Bom, acho que esse assunto, como investir no exterior, ele é muito importante porque, que nem eu falei, que eu continuo batendo nessa tecla, as correlações entre... Acho que, na verdade, eu tenho que refazer essa frase. O benefício, às vezes, de você estar aqui, né, principalmente no que aconteceu aí, está acontecendo aí, nessa parte do vírus, né, a gente teve o benefício de, basicamente, ser de certa forma, o último afetado, né? Então, começou na China, depois foi para a Europa, depois Estados Unidos, ou seja, a gente começou a ver aquele dominó e esperando a nossa vez chegar. E naquela altura, né, quando a gente viu que chegou na Europa, na hora, por você tradar no exterior, né, e ter posições lá, você começa a identificar, né, uma rotação de ativos bem rápido. E quando você identifica isso, você consegue se posicionar ainda em alguns mercados que a onda não tinha pego em cheio. Então, no nosso caso, a gente diminuiu para 0 bolsa já em fevereiro, logo no final de fevereiro, e deixamos, né, o furacão passar, e ficamos muito mais focados naquela época em situações de arbitragem. Que são operações de arbitragem? São operações que às vezes você faz porque o mercado está muito volátil entre países, dentro de um asset class, né, como se fosse, né, de ações, por exemplo. Então, que você conseguia tirar proveito disso pela volatilidade, pelos volumes tradeados em cada país, especificamente, e gerar alfa disso. Então, a pergunta ali era, por que eu vou tomar risco se eu consigo tirar alfa, né, dessa desnivelamento entre dois ativos, né? E assim foi indo, por isso o máximo subiu 1,5%. Depois começou a ver a onda do estímulo monetário para o mundo, né? Os Estados Unidos continua bastante incisivo nisso, não parece que vai acabar nunca, cada vez vai aumentando, né? Comprando ativos financeiros que nunca tinha tocado antes, inclusive, né? 2008 nem se cogitou tocar muito em corporate bonds, e se falava em junk bonds também, e isso mudou bastante, né, o cenário. A gente entrou
muito mais posicionado dentro do S&P, a gente continua posicionado, né? A gente veio diminuindo, quando bateu o 3.200, a gente diminuiu um pouco a posição, mas a gente continua com uma posição razoável, mas com proteção. Então, a gente está comprando, tem um índice, né, que é tradeado lá fora também, que é o VIX, o índice de volatilidade. Então, a gente tem um índice como proteção para essa carteira. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Então, o Brasil ficou para trás, né, eu acho que é o único impacto. O Brasil teve 2 impactos, na verdade, na moeda, né, no real, né, que continua sendo, inclusive, a moeda que mais depreciou, né, perante o dólar, que é normal, né, porque quando você está numa crise, né, o fluxo sempre segue, né, o forte são títulos de tesouro americano, treasuries, e o dólar. Então, isso é normal. Só que aqui a gente foi penalizado ainda mais, né, quando a gente começa a comparar a gente com os outros mercados emergentes, das moedas emergentes. E isso, em um momento, isso vai se estabilizar e o real tende a tirar um pouco desse atraso. Eu acredito que não seja agora. E a Bolsa foi a mesma coisa, ela ficou para trás, ativos começaram a ficar esquecidos, todo mundo... outra lição que a gente teve, talvez, nessa crise, o pessoal saiu muito para o ativo de tecnologia, né, que hoje em dia podem até ser considerados, de certa forma, um porto seguro, né, porque não tem loja física, né, a própria Apple, Microsoft, caíram bem pouco, né, bem menos, né, perante, né, o S&P, e no Brasil também ficou, bancos ficaram muito para trás, e lá nos Estados Unidos essa onda começou. Quando começou os bancos andarem lá, pois foi, de certa forma, nos acordou um pouco, falou, eu sei que bancos no Brasil estão baratos, não sei se é para ter agora, porque, de certa forma, tem que ver essa parte na adimplência e provisões que isso vai acontecer, isso tudo depende digamos, do horizonte para sair fora dessa crise, mas lá começou o movimento global de bancos. Quando começa o movimento global de bancos, é inerente que aqui também vai ter um ajuste, porque, de novo, eu vou frisar de novo, os ativos estão correlacionados, é muito difícil os ativos ficarem por muito tempo deslocados um ao outro, quando você compara com o lote histórico, a menos que você tenha realmente uma mudança estrutural, né, como a gente vê nas taxas de juros no Brasil, né. Isso aqui não é um momento que a taxa de juros estava a 15%, agora vai para 2% ou vai para 1% e depois vai voltar para lá. Não vai voltar para lá. Isso foi uma mudança estrutural. Então, você tem que levar isso em consideração na sua análise histórica, né? Porque a gente pode falar dos motivos, mas isso está aí para ficar por muito tempo. Então, é assim que a gente meio que está posicionado. Ainda otimista, ou não totalmente otimista como a gente estava, investido em 90% em bolsa. Hoje a gente já está mais na faixa de 65%, e tem os hedges, como eu mencionei no VIX, na parte da curva dos juros curtos, a gente fez o último movimento agora, a gente não está muito posicionado nesse momento, a gente conseguiu pegar bastante forte esse movimento e ficar observando. Então, mas eu acho que hoje a oportunidade maior continua sendo, tanto lá fora como aqui, a parte de bolsa. Bacana. Barreiras, vocês tinham, né, anunciado ali que foi a maior exposição da Verde, né, em renda variável, eu lembro, em uma outra live, e que vocês diminuíram, né, a exposição. Como é que está hoje? Vocês ainda mantêm essa diminuição em renda variável, né, em S&P? Como é que vocês estão posicionados? A gente foi muito vocal, enfim, e acabou ali entre meados de março e meados de abril montando uma posição muito grande na Bolsa Americana, né? A gente estava muito convicto
de que o mercado estava exagerando demais no pessimismo e de que a quantidade sem precedente nenhum de estímulos que estavam sendo colocados, sejam monetários, sejam fiscais, iam fazer o mercado começar a voltar, né? Sem entrar numa discussão sobre a doença, enfim, que a gente pode ter, mas a gente acreditava muito fortemente nisso, a gente achava que o mercado estava excessivamente pessimista no curto prazo, né? E a gente achava que o mercado acionário, um impacto de 6, 9 meses que fosse, não deveria fazer tudo do preço de todos os ativos cair 40%. A gente via os Estados Unidos como grande ganhador nesse processo, por ter as melhores empresas, ter mais flexibilidade macroeconômica e ter mais margem de manobra para dar estímulo, né? Então a gente colocou tudo isso na mesa, montou uma posição muito grande comprada em S&P, numa carteira de ações, carregamos isso até na casa do 3.100, onde a gente começou de uma maneira um pouco mais sistemática a reduzir o nosso risco, menos pelo preço, mas pela velocidade, né? Se a gente pensar, a gente teve um dos 3 piores meses da história, ali em março, e depois abril, maio, né? Entre os melhores meses da história. Então, a velocidade foi muito grande, a gente achou por bem começar a reduzir essa exposição de uma maneira mais sistemática. E hoje, enfim, a gente tem uma posição um pouco menor. A gente reduziu mais no 3.100, enfim, 3.200, que foi próximo dos highs recentes aí do mercado. Agora o S&P já voltou um pouco ali, a gente está negociando perto do 3.100, enfim, acho que abaixo próximo do 2.900, 2.950, a gente é comprador do mercado de novo. A gente não acha que, por mais que todo mundo esteja discutindo o risco da segunda onda, enfim, tem alguns lugares nos Estados Unidos, de fato, que os dados da doença são um pouco mais preocupantes e tal, a gente não acha que a gente vai ver uma queda dos mercados como a gente viu ali em março, que de fato era um pânico, mais do que qualquer outra coisa, né? Era uma busca muito exagerada por segurança de todo mundo, meio que todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí não tinha como, o comprador marginal do mercado desapareceu e os preços colapsam. A gente não acha que vai ver isso de novo. Então, a gente acha que o mercado, agora, dado a situação macro, ele deve ficar negociando aí numa faixa entre esse 2.900, 3.200, mais ou menos. Então, é sempre mais fácil falar do que exatamente fazer, né, quando você bate os preços, né, mas nesse nível ali do 2.900 a gente gosta de adicionar risco, e no 3.200 a gente gosta de reduzir, mas num contexto que a gente ainda acha que o melhor ativo para ter é o S&P, tá? Eu concordo um pouco com essa descrição do Laporte, que não dá também para os estados, o S&P está nos highs e o mercado brasileiro ou vários outros mercados emergentes estarem muito, muito mais baratos, né? Isso acaba gerando uma força de convergência. Então, de uma certa maneira, isso acho que agiu aqui no Brasil, mas o Brasil está numa situação mais complexa, porque a gente está dando estímulo com menos margem de manobra, né? A gente tem menos margem de manobra fiscal, isso acho que já está óbvio para todo mundo, né? E a gente está testando a nossa margem de manobra monetária, né? Colocando aí o juro a 2,25 e vendo o que vai acontecer, né? O câmbio, o dólar subindo, enfim, as taxas, as curvas de juro ficando mais inclinadas, introduzem graus de dificuldade aí, né? Mas o maior problema do Brasil, antes de discutir se está barato ou caro ou qual classe de ativo, é que a gente nem controlou a doença ainda, né? Então, assim, a gente perdeu, a gente entrou cedo na quarentena, né? De fato, com a doença pouco espalhada aqui, mas depois a gente, enfim, errou de diversas maneiras a gestão do negócio aí, e infelizmente a gente não controla a doença. Tem sinais de que tem alguns lugares onde a situação está melhor e talvez tenha alguma estabilidade, né? Mas são sinais iniciais, ainda não dá para ter muita convicção nisso. Então a gente tem menos risco no Brasil, a gente não está propriamente pessimista, de fato, porque os ativos brasileiros, em geral, estão baratos, né? Ainda mais se a gente pensa levando em conta o contexto de taxa de juros que a gente está vivendo, né? Antes, em outras crises, né? Em todas as outras crises que a gente viveu na nossa vida, o investidor brasileiro instantaneamente fugia para o CDI e estava tudo resolvido, né? Porque você tinha aquele conforto de
10, 12, 15% ao ano, risco zero, liquidez infinita. Pô, é óbvio, para que eu vou correr risco, né? Agora você não tem mais isso, você quer fugir para o CDI, beleza, mas é 2% ao ano, entendeu? Então também não tem muita moleza. Então, isso torna a ficar muito pessimista no Brasil também um pouco mais difícil. Então a gente tem menos risco, a gente está acompanhando aí a situação. Se ficar mais barato, possivelmente a gente adiciona algum risco. Se, enfim, o gap, né, essa disparidade, seja de valuation, seja de preço de ativo, de prêmio de risco, etc., do Brasil para o resto do mundo ficar muito grande, a gente volta a pôr algum risco. Mas hoje a gente tem posições pequenas, um pouco em bolsa, um pouco nas NTNBs mais longas, mas posições menores do que a gente tinha, por exemplo, em fevereiro. Acho que talvez a grande... E o que mostra muito a beleza da diversificação, né? Acho que eu não sei quantas horas vão ser a live hoje no total, 12, 14 horas, mas essas 12 horas são uma grande aula de a importância da diversificação para fora do Brasil, né? De N ângulos, esse é o tema. Então, para a gente, isso foi de vital importância, porque a gente chegou no fim de fevereiro, começo de março, a gente tomou uma decisão quando a Bolsa Brasileira e o S&P estavam caindo praticamente o mesmo no ano, né? A gente falou, cara, isso aqui não faz sentido. Os Estados Unidos têm margem de manobra quase infinita e o Brasil muito menos. E a gente falou, cara, vamos pôr as nossas fichas no S&P. E além disso, que você está comprando a Amazon, entendeu? Aqui você está lá comprando a Petrobras, que é uma empresa incrível e a gente tem posição, mas são impactadas de maneiras, digamos, um pouco diferentes pelos desafios da pandemia, né? Então, a gente, enquanto gestor, assim, a flexibilidade, a possibilidade de investir lá fora, para a gente foi, assim, crucial de conseguir mitigar um pouco os efeitos aí da pandemia em todos os portfólios, especialmente os portfólios que estavam mais otimistas, né? Então, essa diversificação para a gente foi crucial. E, assim, olhando para frente, a gente ainda acha que tem espaço para isso, né? Só que respeitando um pouco, também não dá para o Brasil ficar barato demais, alguma hora isso volta. Bacana. Lapor, eu vou pegar uma pergunta aqui do Diego, né, que ele levantou um tema atual aqui, que são os impostos, né, que enfim, estão negociando ali com as empresas de tecnologia, mas eu queria pegar esse gancho para, falar sobre realmente, né, assim, é unânime que todo mundo foi para a tecnologia, né, como a gente conversou agora, virou realmente aí um ativo quase livre de risco, né, vamos falar assim, foi para a saúde. Você enxerga, assim, em algum momento que isso vá realmente, assim, ter uma realização de lucro, realmente começar a cair em que momento ali, S&P ali, a gente sabe que, né, chegou ali a 25%, né, com pesos, né, de empresas do setor. Como é que você vê isso? Eu acho importante a análise, na verdade, eu sairia um pouco dessa análise tática de mercado e tentaria olhar um pouco mais, né, quais são exatamente as mudanças estruturais que essa crise está forçando, né? Então, uma delas é justamente em relação a essas grandes, né? Essas grandes, elas hoje em dia hoje em dia não, já vem muito tempo assim, mas elas são empresas extremamente bem posicionadas, com cash flow, ou seja, bastante forte. São empresas que têm potencial de começar a entrar em outros setores, né, como a própria Amazon está fazendo, né? Chegou a olhar até a Hertz, né, a empresa de carros que estava indo mal, etc. e tal. Então, eu acho que você vai começar a ver essas mudanças estruturais acontecerem e você tem que começar a tomar certas decisões, né? Quais são as empresas que vão se beneficiar depois dessas mudanças todas, né? Talvez essas mudanças sejam menos viagens, né? Muita gente, né, falou das ações da própria Zoom, né, que subiu muito, etc. e tal. Será que está aí para ficar dessa maneira?
escritórios vão ficar operando mais remotamente, né? Até o caso da XP, que anunciou várias novidades por aí. Então, você tem que pegar isso e plugar, né? Entender cada setor e saber quais são as empresas que vão ser os vencedores aí dessa mudança estrutural que eu mencionei. Mas, com certeza, essas grandes, eu acho até o contrário, elas têm um potencial muito mais forte de crescimento. O que joga contra, na verdade, é o poder, né, de monopólio, né, que isso, com certeza, está sempre aí no holofote ali do regulador, mas, com certeza, elas têm um potencial de fazer aquisições, e entrar em outras áreas que, né, que continuam operando, né, no estilo, né, digamos assim, dinossauro de ser, né? Mas a gente continua apostando bastante nessas empresas por causa disso. Mas de novo, eu acho que todo tem que tirar um pouco do tempo, porque essa mudança ela veio e ela vai ficar. Então, entender cada ponto dela e fazer os ajustes no portfólio de ações. Bacana. Parreiras, eu queria te fazer uma pergunta. Também em uma das lives, né, acho que foi o Studber ou você que comentou que a taxa de juros ali a 2% e dólar a 5% era um setor ali, era um leve risco para a gente, talvez, né? Essa balança aí que tem entre taxa de juros Brasil, a gente sabe que os países ali de fora, emergentes, como Rússia, Índia, estão operando ali, né, em taxas de juros bem maiores, a gente passa a não ser tão atrativa aí na taxa de juros, mas em contrapartida também, né, a gente vai pagar ali menos, né, o governo vai pagar menos juros, enfim, qual que é essa balança ideal aí entre taxa de juros, dólar, que você acha, pegando esse último comentário que vocês fizeram aí em uma das lives? Putz, essa é uma pergunta para o Roberto Campos, não para mim, né? É o trabalho dele. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu acho que o Brasil, durante uns 20 anos, até mais ou menos 2017, ele conviveu com um equilíbrio macroeconômico que envolvia o que a gente chama de um acelerador fiscal e um freio monetário. Tá? A gente tinha um governo que estava sempre crescendo os gastos, e isso para evitar que tivesse inflação, tivesse outro tipo de problema, tudo aquilo que a gente vivia pré-plano real, digamos assim, esse mesmo governo precisava manter uma taxa de juro muito alta, né, que é o tal do freio monetário. Então, esse equilíbrio macro, que mais ou menos vigorou aqui no Brasil de 94 até lá 2017, 2018, ele tinha algumas consequências. Ele mantinha o real. A gente tinha sempre um CDI, né, uma taxa base muito alta, seja em termos nominais, seja em termos reais, a mais alta do mundo em boa parte desse período. Tá? Isso tinha algumas consequências. Isso fazia com que a nossa moeda tivesse sempre permanentemente sobrevalorizada, né? Ela era sempre sobrevalorizada, vinha alguma porrada de fora, dava né, tinha um choque, ela mudava de patamar, mas aí voltava a ficar sobrevalorizada durante um bom tempo, né? Até o paroxismo das pessoas viajarem para fora e achar que ir jantar fora em Nova York ou Londres estava barato, que é uma insanidade, né? Se a gente parar para pensar em termos de país, mas então a gente conviveu com isso durante muito tempo. A gente tinha uma taxa de juros, né, de CDI muito alta e uma curva de juros sempre inclinada. A taxa de juros de longo prazo era sempre ou igual ou mais baixa que a taxa de juros de curto prazo, o que não estimulava ninguém a alongar seu horizonte de investimento de renda fixa e tornava o financiamento das empresas extremamente complicado. E a gente tinha uma bolsa, né, ou qualquer outro ativo de risco que sempre teve muita dificuldade de bater o CDI, né, e no fim do dia acabava fomentando e estimulando os grandes oligopólios no Brasil. E não era à toa que a gente tinha a empresa de cerveja mais lucrativa do mundo, os bancos mais lucrativos do mundo, a empresa de aluguel de carro mais lucrativa do mundo, etc, etc, etc. Né?
A hora que a gente começou a dar passos na direção do equilíbrio fiscal e acabou com o acelerador fiscal, a gente aprovou o teto dos gastos, reforma da Previdência, etc., a gente inverte esse mecanismo macroeconômico que vigorou no Brasil durante 20 anos ou mais, né? E aí a gente passa a poder trabalhar com uma economia que tem um freio fiscal e um acelerador monetário, né? E aí a taxa de juro vem de duplo dígito, né, 10, 12, 15, para 8, 7, 6, 5, 2, né, coisa que a gente está aqui começando a tatear. Isso pega a pirâmide de investimento que vigorou aqui e inverte ela de cabeça para baixo, né? Então você passa a conviver com uma taxa de juro no curto prazo baixa, mas uma curva sempre positivamente inclinada, ou seja, as pessoas são estimuladas a alongar o horizonte dos seus investimentos, né, para o bem ou para o mal, e aprendem que isso envolve volatilidade, né? Tem o tal da marcação a mercado, que é dolorosa, mas faz parte. A gente passa a ter uma bolsa com muito mais facilidade de bater o CDI, mas ao mesmo tempo com muito mais competição, né? Os nossos grandes oligopólios começam a ser corroídos e atacados de todos os lados, né? E a gente deixa de ter uma moeda sobrevalorizada e passa a ter uma moeda provavelmente subvalorizada, tá? Que é mais caro para as pessoas irem passar férias onde quer que elas queiram. Quer dizer, hoje em dia não sei se alguém quer ir passar férias fora, né? Mas ou se quer, você pode entrar em algum, né? O Brasil está tão ruim na fita que você não pode nem entrar num monte de lugar, mas independente disso, né, passa a forçar as pessoas a ver o real como uma moeda, né, e cada vez mais buscar essa diversificação, que é o tema subjacente de tudo isso aqui, de todo esse dia de lives que vocês estão fazendo. Então, a gente parte, assim, desde que a gente percebeu isso lá na Verde, em 2018, tudo que a gente faz é mais ou menos informado por essa lógica, né? Então, assim, qual que é o nível que o real está muito barato? É difícil de dizer, né? A gente tem lá os nossos modelos, a gente acha hoje que o valor justo é algo tipo 4,60, 4,50, e a gente está aqui, 5,20, 5,30, mas independente disso, o que é caro ou barato? Né? É 5, é 10, é 15%? É difícil de dizer, porque a gente está numa nova realidade que, na minha opinião, vai ficar durante 20 anos. Obviamente, isso aqui está sob um risco grande. Por quê? Qual que é a premissa de tudo? Ter o acelerador fiscal, né? E aí veio a pandemia, né? Por razões compreensíveis, se precisou fazer um estímulo fiscal, mas os políticos, né? Obviamente estão animados em, vamos gastar dinheiro que todo mundo está fazendo, a gente também pode fazer, e, by the way, ajuda a gente a se reeleger, etc. Então, de uma certa maneira, a nossa lógica subjacente macro, o modelo macro que a gente achava que estava vigorando, está sob questão, né? Então, por isso que nesse contexto é difícil para a gente, que vem um pouco essa frase que o Luiz falou, que é, juro a 2 com dólar a 5 é um equilíbrio, né? Eu lembro quando, alguns meses atrás, circular aqueles memes na internet, tipo, o dólar cruzou a Selic, né? Coisa que a gente nunca tinha visto e tal. Tá 2,25,5, né? E aí? Cruzou e vai voltar algum dia? Acho que não, sei lá. Mas, enfim, é difícil dizer qual que é o equilíbrio, assim, e eu não invejo, por isso eu fiz a brincadeira no começo, assim, quem está fazendo policy, né, quem está lá no governo e no Banco Central, etc., lidando com essas decisões no dia a dia, é um cenário muito, muito, muito difícil, né, porque você tem muita incerteza. Você tem incerteza sobre a pandemia, você tem incerteza sobre o arcabouço fiscal, você tem incerteza sobre o impacto que as variáveis macro vão ter, né, em que momento que a inflação... Qual é o dólar que traz de volta a inflação? Não sei, né? Qual é a taxa de juro que é estimulativa demais? Qual é a taxa de juro que... Enfim, acho que tem muitos equilíbrios muito complicados numa situação particularmente sem precedentes, que é a pandemia, né? O precedente histórico mais parecido, ali tirando 1957, que teve um negócio mais ou menos parecido,
Pô, o framework é de 1918, né? Então, assim, pô, não tinha nem Banco Central organizado, entendeu? Então era outra lógica. Então não dá muito, assim, muita gente compara, pô, isso aqui é parecido com 2008, em alguns reflexos sim, mas totalmente diferente as origens da crise, etc. Então, assim, tô fazendo essa longa explanação para dizer o seguinte, é difícil dizer qual que é o equilíbrio das duas coisas. Agora, dado isso, né, vamos se proteger da incerteza, né, e por isso a gente acha que ter exposição lá fora, etc., é uma maneira esperta, inteligente e bem ajustada em termos de risco-retorno de se proteger de toda essa incerteza. Agora, se é 2 com 5, 1,5 com 6, ou, sei lá, 4,5 com... Não sei. Qual que é a não conta? sei. De fato, eu não sei. Bacana. Já deu o nosso horário aqui, infelizmente, tinha muito assunto ainda. Queria agradecer aí, Lapor, Parreiras, foi uma aula. O pessoal aqui do YouTube está agradecendo e muito aqui pelas informações. Só lembrando para todos os clientes que estão assistindo a gente, todos os produtos, todos não, né, mas a Grande tem um grande portfólio ali da Verde, da Vinland, na plataforma da XP. Então, se vocês ainda não acessaram, não conhecem, procurem seu especialista aí, seu assessor, que vocês não vão se arrepender. Pode ter certeza aí de estarem na mão desses dois gigantes, tá bom? Obrigado, Lapor. Obrigado, Parreiras. Obrigado, Boa noite para vocês. Tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau.